Baixa autoestima na visão sistêmica. O que é autoestima, né? Bora começar essa live falando sobre o que é autoestima. O que é autoestima? Autoestima, né? Auto, eu. Estima, gostar de si, né? Apreciar a si mesmo. Né? Então, autoestima é eu me gostar, eu me apreciar, eu me valorizar, me amar, né? Assim? E o que é a baixa autoestima? É a gente não conseguir se gostar. A gente sempre está encontrando algum defeito, algum problema. Quando se olha no espelho, não se acha bacana. Sempre fica querendo melhorar alguma coisa. Sempre acha que poderia ser diferente ou ser melhor. Tem aqueles que nem gostam de se olhar no espelho. Eu já atendi mulheres, homens não, tá? Até agora não, mas já atendi mulheres que já me disseram no atendimento que não conseguem nem se olhar, que não conseguiam nem se olhar no espelho, de tanta baixa autoestima. Então a autoestima, ela é essencial para que a gente possa caminhar bem pela vida, né, gente? Porque como é que a gente vai caminhar e como é que a gente vai principalmente se relacionar conosco e com os outros mesmos se a gente não gosta de si, se a gente não se aprecia, se a gente não se admira? Fica bem mais difícil. E aí tem uma questão, né? Quando eu não me aprecio, quando eu não gosto de mim, isso vai reverberar lá fora. Então, se tudo começa dentro de mim para depois se manifestar do lado de fora, se eu não gosto de mim, se eu não me aceito, não me aprecio, não me vejo legal, né? Comigo mesmo, isso inevitavelmente vai respingar do lado de fora. E a vida vai atrair pessoas e situações que também vão reforçar isso. Lembram da live que eu fiz há poucos dias? Não me lembro agora quando é que foi. Foi semana passada, não foi? Semelhante atrai semelhante? Foi. Lembra do semelhante atrai semelhante? A gente atrai pessoas semelhantes, situações, pessoas semelhantes, mas principalmente pessoas, para mostrar aquilo que está errado aqui dentro da gente. Então, às vezes, esse semelhante não é que ele tem uma baixa autoestima, mas ele vai mostrar pra gente como é que está a nossa estima. E isso, por mais desagradável que seja, é bom por outro lado, porque vai ajudar a gente a olhar para nós mesmos. Beleza? Beleza. Como é que a gente se sente quando está com a baixa, quando a nossa autoestima está baixa? A gente se sente feio, né? A gente se sente bagulhado, né? Vocês conhecem esse termo bagulhado? A gente se sente bagulhado, a gente se sente depreciado, a gente não se sente, a gente pensa ou sente que não é visto pelas outras pessoas, a gente tem vergonha de si e dos outros, a gente tem pensamentos muito negativos sobre si mesmo. Eu não presto, eu não valho nada, eu não sou bom o suficiente, eu não gosto de mim mesmo, eu não queria ter nascido, né? E por aí vai. Então, o que mais? A gente também, às vezes, se recolhe, fica recolhido, não sai de casa, ou evita sair para certos lugares, né? Agora, em tempos de pandemia, não, né? Mas quando estava a vida, entre aspas, normal, né? Evita sair de casa, porque se sai de casa, não, mas eu estou muito gordo, ou eu estou muito isso, aquilo, outro. Fica improdutivo, né? Porque isso acaba mexendo com a nossa motivação para trabalhar, para fazer dinheiro, essas coisas, né? E tantas outras coisas. E dentro da abordagem sistêmica, a gente aprende uma coisa, que essa baixa autoestima, na imensa maioria das vezes, tem ligação direta com quem? Adivinha. Eu dou um like, dou um aceno para quem adivinhar. Eu dou um doce virtual para quem adivinhar, né? Então, aqui na abordagem sistêmica, a baixa autoestima, na imensa maioria das vezes, tem uma ligação muito grande com a desconexão com papai e mamãe.
né? Pronto, a Fernanda está dizendo aqui, se apreciar sempre associei com orgulho, arrogância e antipatia. Pois é, mas você está equivocado, né? Porque se apreciar, eu posso me apreciar. Eu posso olhar no espelho e dizer, nossa, eu estou tão bonito hoje. Nossa, eu estou tão legal hoje. Nossa, poxa, eu estou envelhecendo tão bem. Vou falar aqui uma coisa para vocês, eu tenho 43 anos. Eu não me troco pelo Guilherme de 20 anos. Nem pelo de 25, nem pelo de 30, nem pelo de 35. Eu acho que hoje eu estou na minha melhor forma, modéstia à parte, tá? Hoje eu me amo muito mais do que quando eu era mais novo. Eu tive muito problema de autoestima lá atrás, tá? Mas eu vou já falar sobre isso. Então, as pessoas colocaram aqui papai e mamãe. Então, essas questões de baixa autoestima começam, na imensa maioria das vezes, com a relação, por meio da relação que a gente tem com os nossos pais, né? Isso, a maioria dos problemas é falta de conexão com pai e mãe. Sim, é isso. Por que, Guilherme? Como assim? O que tem a ver meu pai e minha mãe com a minha autoestima? Uma coisa são eles, outra coisa sou eu. Não é assim que funciona? Não é isso? Eles com as questões deles, eles com os problemas dele e eu com os meus. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. É assim? A gente sabe que não, né? A gente sabe que essa relação que a gente tem com eles, ela é balizadora para quase tudo na vida, se não tudo. Então imagina uma pessoa, uma menina, que cresce ouvindo a mãe dela dizendo para ela que ela não é bonita, que ela não é isso, que ela não é aquilo outro, ou, isso aí já é o extremo, né? Vou pegar um outro exemplo, que isso é muito comum. Vamos pegar um outro exemplo. Imagina uma menina que cresce vendo a mamãe se depreciando. A mamãe dizendo para essa garota, sua mãe é muito feia, eu sou muito infeliz, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, eu queria ter outra vida, eu não gosto de mim, eu não gosto da minha vida. Como é que vocês acham que essa garota vai ficar escutando isso da mamãe? Ou até do papai, ou de ambos. Ela não vai ficar bem, né? Mas por que ela não vai ficar bem se essa é uma questão da mãe dela? Tá? Não estou falando da mãe depreciando a filha, estou falando da mãe se autodepreciando, se colocando para baixo perante a filha. Olha só, lembra que eu comecei a live agorinha falando assim, estima, né? Autoestima, a minha estima. Só que na abordagem sistêmica, o que a gente aprende? Eu, estima meus pais. Então, essa estima vem em primeiro lugar, pelos meus pais. Mas, Guilherme, não deveria ser o contrário? Não deveria ser primeiro eu, estimar primeiro a mim, para depois estimar os meus pais? Isso quando as pessoas já têm um autoconhecimento, já estão autodesenvolvidas, já vêm num processo de autoconhecimento, de caminhada de si mesmo. É assim que funciona. Mas até chegar nesse patamar, a estima começa primeiro para fora, para depois vir para dentro. Né, gente? Primeiro a gente olha de dentro para fora. Só depois de alguns anos, na idade adulta principalmente, se quiser, que passa a olhar primeiro para dentro para depois olhar para fora. Aí só depois que a gente vai aprender, com as porradas da vida, que não adianta olhar só para fora, que a gente tem que olhar primeiro para dentro. Então essa estima por si mesmo começa com os nossos pais. Se eu não estimo os meus pais ou vejo eles não se estimando, não se gostando, isso vai reverberar dentro de mim. Isso vai me afetar diretamente, não é indiretamente. Mas essa afetação, esse afeto maior, né, essa coisa de afetar, vai pegar mesmo quando eu não estimo por eles. Quando eu não estimo por eles. Quando eu não tenho estima por eles. Porque se eu não tenho estima pelos meus pais, se eu não gosto dos meus pais, eu, em última análise, não gosto de mim mesmo. Esse papo tá meio confuso, né? Tá não, gente. É só vocês pensarem o seguinte. Quem somos nós, filhos? Nós somos frutos do amor dos nossos pais, correto? Certo? De onde nós viemos? De onde vem isso aqui, esse corpo?
não é da junção do espermatozoide do papai com todo o DNA, todo o código, toda a formação genética dele, da família dele, com o óvulo da mamãe, com toda a informação dela. Então, se nós somos papai e mamãe, se nós não estimamos eles, papai e mamãe, nós também não vamos nos estimar. Entendem? Então, essa baixa autoestima, na imensa maioria das vezes, vem de uma baixa estima minha pelos meus pais. Ou, em outros casos, eu cresço com os meus pais ou com um deles com uma baixa autoestima e trago isso para mim também. Pode acontecer. Entende? Mas na visão sistêmica é basicamente isso. Não tem muito mistério, não tem muito que, sabe? Meus pais, eu e os meus pais. Eu estimo os meus pais, eu vou gostar mais de mim. Eu não estimo os meus pais, eu vou gostar um cadinho menos de mim. Pá, Guilherme, então peraí. Vamos lá. Essa tal de estima que tu tá falando, isso tem a ver com o que então? De eu falar então com eles todo dia, mandar mensagem no WhatsApp, ir lá na casa deles no final de semana, né? Lembrei agora de uma pessoa que perguntou outro dia na caixinha, Guilherme, com quanto tempo eu tenho que ir para a casa dos meus pais? Qual a regularidade que eu tenho na casa dos meus pais? Não existe isso, né, gente? Não tem uma fórmula pronta para isso, não. Nem um tempo preciso. Então, as pessoas vão falar isso. Mas então a estima é isso, eu tenho que aturar os meus pais, eu tenho que, então, não só conviver com eles de perto, mas também suportar aquela mãe narcisista, aquele pai alcoólatra, aquela mãe manipuladora, aquele pai ausente, omisso. É essa estima que tu tá falando, então eu tenho que gostar deles à força. É disso? Claro que não, né, gente? Não vamos ser levianos e nem imaturos e imaginar que essa estima que eu tô falando aqui tem a ver com isso. Essa estima que eu tô falando aqui tem a ver com aquele tal de tomar papai e mamãe como certo. Lembra o que é isso? O que é tomar papai e mamãe como certo? É aceitá-los como eles são, dar um lugar a eles no coração de respeito com respeito e com gratidão e seguir a minha vida. E seguir a minha vida aqui pode significar ir embora. Ir embora não, sair e fazer a minha família, casar, ter meus filhos, ou não, nem precisa casar também, seguir em frente. Mas não desconectado deles. Não separado deles aonde? Aqui. Então essa estima, ela começa e muitas vezes, para muitas pessoas, começa e termina aqui. E não em outro lugar. Por questões diversas. Seja porque o papai ou a mamãe são difíceis, pelos exemplos que eu trouxe, seja, por exemplo, quando o papai ou a mamãe, ou ambos, já faleceram. Ou o papai foi embora quando eu nasci e não conheci, não conheço até hoje. Ou a mamãe também, apesar de que é mais fácil, é mais comum isso acontecer com o pai do que com a mãe, né? Então, mesmo quando eu não conheço fisicamente os meus pais biológicos, ainda assim eu preciso nutrir essa estima por eles aqui dentro. E essa estima por eles é aceitá-los, é tomá-los e aceitá-los como eles são, de novo, com respeito e gratidão. Quando eu consigo fazer isso, e se eu consigo fazer isso, porque não é fácil, eu sei, aí, meu bem, aí é outros 500. Aí vocês vão ver que a vida vai começar a sorrir para vocês de uma maneira como antes ela nunca sorriu. Ou talvez vocês vão começar a perceber que a vida está sorrindo para vocês, porque eu acho que antes ela até já sorria, a gente aqui não via. Estava pensando numa coisa mais cedo, hoje mais cedo, sobre essa live, que é o seguinte. Quem tem a baixa autoestima foca somente no negativo. Vocês já pensaram nisso? Quem está em baixa autoestima só olha para aquilo que não é bom, para aquilo que não agrada. Dificilmente ela vai olhar para aquilo que ela tem de bom, para aquilo que ela tem de diferente, para aquilo que ela tem de bacana.
Por quê? De novo, porque ela está muito desconectada, ela está sem força de vida. Então vamos lá, gente. Essa conexão com papai e mamãe, essa estima por papai e mamãe, além dela, essa conexão com papai e mamãe, melhor falando, além dela trazer uma estima por nós mesmos, ela também traz força, principalmente força. Eu falo nisso quase todo dia, né? Dessa tal de força. Força para viver. Nós somos seres sistêmicos. Nós dependemos, literalmente, dessa força para permanecermos na vida e para vivermos melhor. A gente até consegue viver sem essa força, desconectado dessa força, mas fica muito mais difícil e muito mais pesado do que quando a gente está conectado com eles. Tá? E aí tem uma pessoa que está dizendo assim, minha mãe é assim, tudo tá ruim para ela. Poxa, é ruim, né? Ver a mamãe da gente assim, desconectada, né? Dá um negócio no coração. Esses dias eu atendi uma pessoa que me trouxe uma coisa muito pesada. E foi uma constelação, não vou dizer pesada, mas foi uma constelação até de certa forma dura. Ela perdeu a mamãe dela há algum tempo, porque a mãe dela suicidou. A mãe dela tinha sérios problemas de depressão e resolveu tirar a vida, né? Há alguns anos. E para ela até hoje é difícil isso. E claro que é difícil para a gente buscar essa estima pelos pais quando a gente vê o papai ou a mamãe nesse movimento tão negativo. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. Porém, por mais que nós filhos fiquemos felizes quando vemos os nossos pais felizes, né? Foi aquela frase de antes de ontem que deu até um rebuliçozinho. Mas como assim? Quer dizer que eu só vou ser feliz se o meu pai for feliz e minha mãe for feliz? Não. Claro que a felicidade dos nossos pais é importante para nós filhos. Porém, a gente também tem que aprender a se desligar do que é deles e ficar só com o que é nosso. Porque vamos supor que essa infelicidade ou que esse problema que a mamãe carrega seja uma questão dela específica com os pais dela. E que eu não tenha nada ou não possa fazer nada para interferir. O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer então? Já sei que o problema não é comigo. Já sei que ela não quer se resolver, não quer melhorar, não quer fazer nada para mudar. E mesmo assim eu amo muito essa mulher ou esse homem. E aí, o que eu posso fazer? Nada, gente. A gente vai continuar amando essa pessoa, mas a gente tem que seguir em frente. Porque senão, esse buraco que ela fica, que eles ficam, ou que ela fica, a gente vai acabar por amor a eles ou a ela entrando nisso. E aí a gente vai ficar ali morando com ela, ou com um deles, ou com eles, nesse mesmo buraco. E isso a gente não precisa, isso a gente não quer. Isso nem eles querem da gente. Então, mesmo quando o papai ou a mamãe são difíceis, ou têm um destino difícil, ou são negativos, né? São depressivos, ainda assim eu posso me estimar por eles, não por aquela realidade que eles apresentam naquele momento, mas pela vida que eles me deram, pelo que eles representam para mim no meu coração. Porque em meu coração, papai e mamãe sempre vão ser grandes, sempre vão estar bem, sempre vão estar disponíveis. Sempre vão ser fontes de força. Entende? Então, mesmo assim, mesmo quando eles são difíceis, mesmo quando eles carregam coisas que muitas vezes nem são deles, a gente tem que aprender a separar. E a gente tem que aprender a viver a nossa vida, colocando eles aqui e seguir em frente. E sabe o que eu já vi na minha experiência com essa abordagem? Que muitos pais, quando têm essa dificuldade consigo mesmo, quando eles veem o filho ou a filha fazendo esse movimento de deixar com eles o problema deles e seguir com a sua vida, sabe o que acontece com esses pais? Eles melhoram. Vocês sabiam? Porque por mais que o filho seja pequeno e os pais sejam grandes,
quando eles olham esse movimento, muitas vezes eles dizem assim, nossa, se ele que é menor do que eu consegue, eu também consigo. Ou então, que também é muito comum, nós filhos, nós pais, melhor falando, e agora eu vou falar como pai, tudo que nós queremos, pais, é que nossos filhos fiquem bem. Se a gente vê que o nosso filho melhorou depois que ele se desgarrou do nosso problema, eu também vou ficar mais livre para buscar ajuda, porque talvez eu não tenha mais ninguém para alimentar o meu vitimismo, né? E aí talvez eu diga assim, bom, ele não está mais ligando para os meus chilique, né? Para o meu draminha, então eu não tenho outra alternativa, eu vou ter que buscar ajuda, né? Para sair desse buraco, porque quem é que vai me escutar? Entendem? Então, quando você consegue ter essa estima pelos seus pais, quando você consegue fazer essa conexão com eles, isso pode inclusive ter esse efeito muito benéfico, não só para você, mas para eles também, como eu já vi várias vezes e vou continuar vendo. Entende? Bom, pois é, tá aqui, ó, tem uma pessoa que está dizendo, isso está acontecendo comigo, minha mãe fazendo caminhadas e tal. Pois é. Então, muitas vezes os pais ficam presos às suas dificuldades porque os filhos acabam, sem querer, querendo, alimentando essas dificuldades. Tá? Tem uma pessoa que está perguntando aqui assim, a Jéssica, mesmo que os pais não conheçam ou não aceitem esse pensamento sistêmico, fiquem seguros de sair de casa, deixar eles por justamente pensar de forma baixa. Assim. Pois é, Jéssica, nós filhos, nós viemos para cá, para esse planeta, para esse mundo, para essa vida, para desbravar o mundo, para seguir, para ir para frente, não para ficar atrás ou preso no passado. Se eles não entenderem, você tem que entender uma coisa. Eles têm condições de lidar com isso, talvez até mais do que você. Eles passaram por coisas mais difíceis do que você. E também já vi situações onde a pessoa tinha dificuldade de desligar dos pais da forma certa, e quando ela fez isso, eu acabei de falar, os pais deslancharam. Os pais deixaram de usar, por exemplo, aquele filho como muleta, que infelizmente tem isso também, né? Especialmente quando os filhos se colocam propositadamente, ainda que inconscientemente, no lugar de muletas. Então a gente precisa, gente, ó, vou falar alguma coisa aqui pra vocês. Eu tenho uma mamãe de 74 anos, né? Antigamente a mamãe tinha dificuldade de falar a idade dela, mas graças a Deus ela perdeu essa coisa besta aí, né? De falar a idade. Então eu posso falar que ela não vai se zangar. Até porque ela não está assistindo. Então minha mamãe tem 74 anos. Minha mamãe, claro, já está caminhando cada vez mais, já está e está caminhando cada vez mais para a velhice. Minha mamãe mora só, né, sozinha. Eu tenho um outro irmão mais novo do que eu, que mora também aqui em São Luís, mas tem um canto dele, apesar de que todo dia ele está lá com a mamãe. E eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Lá atrás, quando eu decidi as primeiras vezes sair de casa, não foi fácil. Mas quando eu decidi sair a última vez, que foi para ficar com a Thaís, foi mais fácil. E eu não olhei para trás não, sabe? Eu não fiquei com pena, com dó, com essas coisas não, porque eu tinha que seguir minha vida. E hoje, isso já tem 8 anos, né? 7 anos que eu saí de casa na última vez. E hoje, mesmo olhando ela com a idade avançada, eu vejo nela uma força tão grande, eu confio tanto na força dela, que eu só ajudo ela quando ela me pede. Ah, tu é um escroto, hein? Que filho mais filha da mãe. Tu não ajuda tua mãe, tu não tá nem aí pra ela. Presta atenção, não foi isso que eu disse. O que eu disse é o seguinte, eu não fico, eu ia falar bajulando, mas não é a palavra bajulando, eu não fico preocupado se ela tá precisando de algo. Todo dia eu falo com ela, todo dia eu pergunto, tudo bem, mãe? Bom dia, ou boa tarde, às vezes não falo com ela de manhã, porque eu tô atendendo. Tudo bem com a senhora? Se ela diz que está tudo bem, eu confio nela. Eu confio na força dela. Agora, se ela diz assim, Guilherme, tá tudo bem, mas eu queria que tu me levasse em tal lugar, ou eu queria ir em tal lugar, ou eu queria, na medida do que eu for possível, tá, mãe, eu consigo com a senhora, eu consigo lhe levar a senhora,
Entendem? Eu confio na força dela. E ó, minha mamãe é forte pra caramba. Minha mamãe é 7.4, minha mamãe dirige, mamãe faz tudo. Mamãe, se duvidar, tem mais disposição do que eu. Mamãe acorda todo dia às 6 horas da manhã, coisa que eu não consigo fazer, até porque eu durmo tarde. Né? Então, gente, é aprender a confiar na força dos nossos pais. Claro que para ela, eu sei que para ela não é fácil chegar nessa idade e não ter uma companhia. Né? Ela, inclusive, já me relatou isso. Mas essa foi uma escolha dela lá atrás. Quando ela decidiu separar do meu pai, tem mais de 20 anos, ela disse para mim várias vezes pro meu irmão, eu não quero mais casar, eu quero ficar sozinha. E o que a gente disse? Amém, mãe. Mas eu cansei de dizer para ela, por mim a senhora casa de novo, por mim a senhora tem um novo marido, porque a senhora tá nova. A senhora ainda dá conta de... Né? E a senhora merece viver algo diferente. Mas ela não quis. O que eu posso fazer? Nada, aceitar o destino dela, né? Aí, beleza. E daqui a uns 10 anos, Guilherme, quando ela tiver com 84, vai ser do mesmo jeito? Não, gente. Não. Aí com 84 anos, vamos combinar, a não ser que ela seja assim, uma super-heroína, né? Uma Mulher Maravilha. Mas à medida que ela for precisando de ajuda, mais ajuda eu vou dar. E se ela precisar, no final da vida dela, morar comigo, por exemplo, ela vai morar. Tranquilamente. Por quê? Porque é o mínimo que eu vou poder fazer por ela. Por tudo que ela já fez por mim. E ela não fez pouca coisa não, viu, gente? E continua fazendo. Que minha mãe é maravilhosa. Entendem? Aí é diferente. E o teu pai, Guilherme? Ah, meu pai, cara, meu pai é mega super virado. Papai casou de novo, então papai é um caso à parte. Papai é viradérrimo. Papai é super virado. Tá? Bom, sobre autoestima, eu queria falar mais uma coisinha. Né? No começo da minha fala, eu disse assim para vocês, eu também já tive muito problema de autoestima, então eu queria trazer aqui o meu depoimento da questão da minha baixa autoestima e o que mudou, tá? Deixa eu só ler uma coisinha aqui, que é difícil ter estímulo por uma pessoa que só reclama e reclama, ver a vida de maneira mais amarga. Como admirar uma pessoa assim? Admiração não tem nada a ver com respeito, com gratidão, com tomar pai e mãe como certo. Se você estiver falando dos seus pais, admiração é uma coisa, tomar eles como certo, estimá-los por terem te dado a vida, por serem os pais certos para você, isso é bem diferente, tá? Você está confundindo uma coisa com a outra. É possível não admirar, mas ainda assim tomar. Sabia? Pois é possível. Tá bom? Então, deixa eu falar um pouquinho da minha experiência. Eu já fui um cara com a estima muito lá embaixo. Né? Já cansei lá atrás de me olhar no espelho, de me achar o pior dos piores, já cansei de dizer para mim mesmo que eu não merecia o melhor da vida, já cansei de dizer mesmo que eu era um bosta, que eu era um merda, que eu não valia nada, que eu não prestava. Cansei de dizer isso para mim mesmo lá atrás. Muitas e muitas vezes. E nessa época, melhor falando, era a época que eu estava mais desconectado com eles. Onde eu estava cheio de queixa com eles, especialmente com o papai. Então, naquela época, eu não tinha a força dele. Ou quase não tinha a força dele, digamos assim. Então, quanto mais eu olhava para ele, e para ela também, porque eu já tive minhas dificuldades com a mamãe, não igual a papai, não como papai, mas já tive também minhas dificuldades com ela. Então, quanto mais eu olhava para eles com um olhar de depreciação, ou de julgamento, ou de queixa, de julgamento, ou de reclamação, de exigência, menos força eu ganhava, e quanto mais eu me olhava no espelho, menos eu gostava de mim. Quanto mais eu olhava para as escolhas que eu tinha feito lá atrás, menos eu aprovava, menos eu gostava, menos e menos e menos e menos. Quando eu passei a fazer essa mudança de olhar para eles, essa mudança interna, tá? Aí as coisas começaram a mudar. Aí eu comecei a me exigir menos, porque tem uma coisa que eu até li esses dias. Quem tem problema de baixa estima, de baixa autoestima, geralmente é muito perfeccionista, né? Gosta de fazer tudo certinho, é assim?
gosta de tudo perfeitinho. Então, eu ainda sou perfeccionista, tá? Eu ainda tenho esse defeito, mas já fui mais ainda. Então, eu queria tudo certo como uma forma de, pelo menos, ter o controle e pelo menos me sentir melhor porque estava tudo sob o meu controle. Hoje eu ainda sou um tanto quanto controlador, né, Thaís? Mas cada vez mais abrindo mão desse controle, cada vez menos mais não me importando com certas coisas quando não sai do meu jeito, enfim. Ó, pra vocês terem noção, até pouco tempo atrás, alguém fazer um post por mim e publicar era algo impensável. Hoje a Thaís já faz algumas coisas. Ela só me mostra, ó, tá aqui, tá bom? Tá bom. Às vezes ela nem me mostra. Então eu já libero, né? Então, quando eu ressignifiquei meu olhar para os meus pais, quando eu ressignifiquei a minha relação com eles, quando eu passei a olhá-los como grandes e eu como pequeno, quando eu passei verdadeiramente a estimá-los pelo que eles são, pelo que eles fizeram, pelo que eles me deram, pelo que eles me proporcionaram e principalmente pelo que eles me ensinaram, aí é uma outra história. Aí eu comecei a me olhar com outros olhos, comecei a aceitar as minhas imperfeições, comecei a exigir menos de mim. O Guilherme Facilitador, né, que começou aqui nas redes sociais, aqui no Instagram tem 6 anos, no Facebook 7 vai fazer. Era um cara que no começo era extremamente... Vocês pegarem os meus primeiros vídeos, era totalmente assim, travado, falava assim, né? Tinha medo de errar. As primeiras lives que eu fiz, meu Deus do céu, era assim, o coração só faltava sair pela boca, mas não é por outra coisa não. Era com medo de falar errado, era com medo do que as pessoas iam pensar de mim, o que elas iam achar do que eu estava falando, se elas iam concordar, enfim. Eu estava preocupado com os outros. E é isso que quem tem baixa autoestima faz, né? Se preocupa muito com os outros, com o que os outros vão falar, pensar, dizer, né? Enfim. Então, lá no comecinho, quando eu ainda estava caminhando nesse processo de gostar mais de mim mesmo, porque esse é um processo contínuo, inclusive, nossa! E aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo. Aliás, eu já tinha aprendido isso na teoria, mas eu comecei a colocar na prática algo que eu já tinha, né, que eu já sabia que eu tinha que fazer, que era me aceitar como eu sou, mostrar o que eu sou, porque isso ia me ajudar e ia ajudar principalmente vocês. Vocês principalmente, mas ia ajudar vocês. Então hoje, quando eu venho pra cá, claro, eu me preocupo se o cenário tá bom, né? Hoje eu tô no meu quarto, ó. Improvisei o cenário. Se a luz tá boa, se o áudio tá bom. Vocês escolheram um tema, não tem script não, tá? Não escrevi nada, é o que vem na cabeça. É o que eu já aprendi, é o que eu já aprendi com os meus professores, com o que eu lido com o Bert e com outras coisas. É o que eu aprendi nos meus atendimentos principalmente. E aí eu solto. Sabe? Mas pra mim eu tô muito bem, obrigado. Eu não tenho mais aquela exigência de ser perfeito. Quantas e quantas lives eu já não falei aqui, já fiz com vocês aqui, que eu não falei besteira. Que eu exagerei, né? Que eu acabei comentando uma coisa que não era para comentar, enfim. Falei demais, tratei mal. Errei, mas nem por isso me puni. Nem por isso fiquei, eu não presto, tu podia ser melhor, Guilherme, tu podia ter feito, tu não podia ter feito isso, tu não é um péssimo profissional, tu é isso. Não, gente. E olha, hoje eu tô, desculpa a expressão, cagando e andando se eu tô fazendo perfeito ou se tá certinho ou não. Eu tô entregando meu conteúdo, eu tô sendo eu mesmo. E eu gosto disso quem eu sou. Tá? E assim, a autoestima elevada agora, né, que é o que a gente quer ter, ela proporciona isso. Ela proporciona autenticidade, ela proporciona sinceridade consigo mesmo e com os outros, ela proporciona leveza. Gente, é tão bom caminhar pela vida com leveza. Ela proporciona alegria,
ela proporciona uma vaidade saudável, porque a gente tem que ser vaidoso, né, gente? Legal. Que bom, querida. Maravilha. A gente tem que ser vaidoso também, a gente tem que se amar do jeito que a gente tem que se olhar e tem que se gostar, né, gente? Tem que se cuidar. Eu sempre fui vaidoso, sabe? Mas tem uma diferença da minha vaidade de hoje para a vaidade de algum tempo atrás. E eu vou dizer qual é a diferença. E essa vaidade que eu vou falar para vocês foi principalmente a vaidade do começo da minha idade adulta, até aos 30 e poucos anos, que foi quando eu era advogado. Então, a minha vaidade lá atrás, especialmente quando eu era só advogado, era a vaidade de me vestir bem. E eu sempre gostei de me vestir bem, modéstia à parte. De me vestir bem para quê? Para mostrar para os outros uma imagem de um cara bem-sucedido, um cara bonito, um cara, né, cheiroso e tal. Eu sempre gostei de andar perfumado. Então, eu fazia isso para os outros, para mostrar algo, para esconder a minha fragilidade, né? Então, por exemplo, eu sou baixinho, eu já falei isso para vocês, eu tenho 1,60, né? Eu cresci escutando piadas e outras coisas a respeito da minha altura, então eu tinha que driblar isso de alguma maneira, essa falta de altura, né? Então eu fazia isso me vestindo bem, mas não era por mim, era para os outros, apesar de que eu gostava, né? Beleza, qual é a diferença do Guilherme, da vaidade do Guilherme de hoje para a vaidade do Guilherme de 7, 8 anos atrás? É que hoje eu me visto bem, hoje quando eu quero, né, me arrumar, para mim. Só para mim e no máximo para a Thaís, né? Ainda pergunto para ela, tá bom, meu amor? Então às vezes eu nem preciso perguntar, ela diz, ah, tá bonito, tal, tal. Só que hoje, ó, meu vestimento é isso aqui, ó, dia a dia. Dia a dia. Terno, a última vez que eu usei foi no meu casamento em outubro com o Thaís, né? Que eu comprei um terno. Mas nem sei quando é que eu vou usar de novo. Então, assim, hoje não tem mais aquela obrigação de estar, né? Todo arrumadão. Oh, gente, que maravilha. É tão bom andar assim de camiseta, bermuda jeans, como eu tô aqui, e chinelo. Que é assim que eu trabalho todo dia, vocês sabiam? Entende? Então, essa vaidade, ela é diferente. Ela não é para mostrar mais nada para os outros. Eu não preciso mostrar nada para ninguém, nem para os meus pais. Claro que é bom, às vezes, de vez em quando, para eles falar que está tudo indo bem, mostrar para eles. Isso sempre vai existir. Mas eu não preciso mais provar nada para eles. Né? Somos do mesmo tamanho, né? Somos baixinhos. Os baixinhos são os melhores perfumes, né? Estão nos menores frascos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para ler algumas perguntas, né? A Fernanda perguntou assim, falou assim, aliás, deixa eu voltar um pouquinho antes. Passei por isso e faz 8 anos que saí de casa, para minha mãe tem 77, precisei trazer ela para cuidar aqui comigo. Legal. A Fernanda falou assim, para mim o mais difícil é me aceitar, pois quero ser sempre diferente do que sou, isso me causa baixa estima. Como fazer nesse caso? Talvez, Fernanda, talvez, e aqui vocês sabem que eu não comento situações pessoais, né? Mas talvez no teu caso, Fernanda, você precise primeiro parar de querer a aceitação dos teus pais. Enquanto você ficar demandando essa aceitação deles, ou pedindo deles alguma coisa, você não vai conseguir se aceitar. Por aí. E quando o pai do marido emancipa ele, com 16 anos, entrega a responsabilidade do pai para o filho também, e a autoestima, que é muito pesado, né? Claro que a estima vai ficar lá embaixo, porque é muito pesado jogar todas as responsabilidades de um adulto para uma criança, que ainda é uma criança de 16 anos, não tem como ser leve. Aí, meu bem, haja, né? Ah, você é um humano querido e a gente aprende muito com você. Obrigado, querida Fabiana. Até mesmo com os erros, é ótimo. Obrigado. E quando acreditamos que não temos nenhum problema com os pais e mesmo assim temos baixa autoestima? Legal, gostei da tua pergunta, Michele. Claro, como eu falei no começo da live não, quando eu comecei a falar, nem todos os problemas de autoestima estão relacionados aos pais, tá? Porém, contudo, entretanto, todavia, a maioria deles tem a ver com papai sim. Papai e mamãe, melhor falando.
Na maioria dos casos, na imensa maioria dos casos. Mas podem ter outras questões. Você pode, por exemplo, estar honrando antepassados que também têm um problema, tiveram problema problema de antepassado é ótimo, né? Problema de autoestima. Você pode estar desconectado da sua criança. E isso, essa desconexão com a criança interior também é fonte de muita baixa autoestima. Gera muita baixa autoestima. Né? Porque se você não olha para uma parte sua que é essencial e que é muito importante, né? Se ela fica triste, acuada dentro de você, não tem como você gostar de você mesmo. Afinal, ela é uma parte sua. Tá bom? Ego e alma. Como a diferença? Acho que é qual a diferença, né? Ego tá aqui, alma aqui. Ego quer tudo para ontem. O coração entende tudo, que tudo tem um tempo. O ego é mesquinho, é egoísta. O coração é altruísta, é abnegado. Ixi, é tanta diferença, né? O Anselmo está dizendo, grato por compartilhar suas experiências, muito enriquecedora. Eu já me vi em situações também. Oh, que bom, Anselmo, que bom, oh, que bom o homem comentando. Gente, isso é muito maravilhoso, né? Até algum tempo atrás, os homens nem apareciam nas lives. Hoje eu tenho muitos homens aparecendo aqui, homens comentando. Rapaz, eu sou um cara muito sortudo, né? Sortudo não, Senhor, porque eu não acredito em sorte. Eu acredito em destino e fazer por onde. Eu sou um cara muito abençoado. Obrigado, Anselmo, pelo teu compartilhamento. Obrigado por estar aqui assistindo, tá? E pesado, mas eu posso ajudá-lo? Não sei. Acho que de poder pode, mas do teu lugar de, sei lá o que, mulher, né? Não pode eu fazer por ele, tá bom? Esses dias uma pessoa me perguntou se ela podia constelar pelo marido. Eu falei, de jeito maneira. Tá doido? Tu é mulher dele ou tu é mãe dele? Cuidado com isso, viu, gente? Bom, é isso. Essa semana, só fazendo um parênteses aqui, essas últimas semanas eu tenho atendido temas muito interessantes, tá? Queria compartilhar alguns dos temas que eu tenho feito constelação nesses últimos dias. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha de falar de autoestima, né? De baixa autoestima. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu faço. Mas eu quero falar agora de outra coisa, tá? Aproveitando aqui o restinho do tempo, que a gente já está caminhando pro final. Essas últimas semanas eu tenho feito algumas constelações com temas diferentes. Então, por exemplo, recentemente eu atendi um homem com problema de ereção, né? Eu tenho atendido algumas pessoas com problemas nessa área sexual. Tanto é que eu vou logo dizer aqui para vocês, eu tenho a próxima live, nem vou fazer enquete, sexualidade na visão sistêmica, na próxima quinta-feira, provavelmente. Então, atendi um cara recentemente com problema de disfunção erétil, né? Dificuldade de ereção, casado. Atendi recentemente uma mulher com problemas de sexualidade no sentido de ela não sabe se ela gosta de homem ou se ela gosta de mulher. Foi inclusive uma constelação muito interessante. Atendi uma pessoa com dificuldade de bebida, na verdade, a segunda mulher que eu atendo em menos de um mês com vício em bebida. No caso dessa mais recente foi bebida e álcool. Bebida e álcool. Álcool e cigarro. A mais anterior foi só bebida. E é interessante, queria até comentar isso com vocês. O Bert fala muito que vício tem a ver com o pai, né? Já até coloquei aqui várias vezes. Mas engraçado, essas duas mulheres que me trouxeram essa questão do vício, nenhuma delas olhou para o pai. Nenhuma delas estava olhando para o pai. Né? Quem sabe eu faço uma sobre vícios, tá? Querida Luciana. Deixa eu... A próxima é sobre sexualidade. Mais na frente eu penso, né? Mas é interessante que as mulheres que eu constelei esse tema do vício, especialmente a questão do álcool, não estavam olhando para o papai não, tá? Cada uma delas olhava para uma coisa diferente. O que mais? Constelei também sono de criança, isso não é anormal, mas isso aí eu queria comentar com vocês uma coisa. Essa pessoa que constelou o sono da filha dela, né? Essa filha dela tem 8 meses e ela tá dormindo mal, não é desde o começo, né? Desde quando ela nasceu. É de algumas semanas para cá, poucos meses para cá. E essa pessoa, ela teve um primeiro filho há 13 anos que morreu, uma primeira filha. Essa menina nasceu, essa bebê, e com 2 meses ela faleceu. Ela teve um problema intestinal e morreu. 13 anos se passaram. Quando eu perguntei para ela, como é que você lida com isso hoje? Ela falou, não, tá tudo bem. Fiz anos de terapia, tô de boa.
Na constelação só deu o quê? A menina, a filha dela, a caçula, né, que está viva, olhava muito junto com essa mãe para essa primeira filha da mãe. E a menina, a que está viva, muito preocupada com a mamãe, porque a mamãe, olhando muito para a mãe, porque a mamãe ficava preocupada de acontecer a mesma coisa. Lógico, né? Ficou um trauma. Então foi uma constelação também muito interessante. Tá? Crianças difíceis, crianças com problemas, sempre estão olhando para os adultos, sempre estão olhando para alguém do sistema. Beleza? Deixa eu pensar aqui em mais um tema. Também atendi, nessa semana eu já atendi duas pessoas, 2 temas de sexualidade. Atendi um cara também com um problema com a sexualidade. Enfim. Insônia adulta, é possível constelar? Quando as drogas não resolvem mais, quando as drogas não resolvem mais, adorei. Sim, querida, é possível sim. Inclusive é muito recomendada a constelação para questões de insônia, tá? Assim como para dores de cabeça e dificuldade para engravidar. Beleza? O que mais, gente? Eu tenho atendido muitas coisas legais, mas eu só tô lembrando disso agora. Então hoje eu atendi o quê? Hoje eu atendi a menina com a questão da sexualidade. Essa que eu atendi agora sobre a questão da sexualidade foi muito interessante a constelação dela, mas muito interessante mesmo. Ela com muita queixa com o papai, e a sexualidade dela também olhava muito para o pai, mas com raiva do pai, né? Bem interessante. O que mais? Hoje de manhã, hoje mais cedo, atendi... Ah, sim, tá. Beleza. Não, então é isso. Bom, gente, é isso. Por hoje é só. Aí não sei, meu amigo, dormência nos pés, não sei. Dormência geralmente não, pode ter relação com gente morta, né? Não sei. Luciana, cursos eu dou... Não. Dou mini curso, digamos assim. Tá? Ok? Mas curso mesmo para constelação ainda não, tá? É isso aí, Orlando. Homens, vamos aumentar essa comunidade. Convide outros homens para vir para lá. Pô, valeu. Valeu, Orlando. Então é isso, gente. Curso em breve, tá, Luciana? Em breve. A gente está, enfim, se organizando e também estamos deixando essa pandemia, né? Pra gente poder vir com coisas novas aí mais à frente. Tá bom? A gente tem o programa Caminhando para o Mais, né? Que são 4 encontros, mas é individual. E a gente tem os workshops, que não deixa de ser um curso, né? Mas curso mesmo, por exemplo, a constelação, não. Tá? Mas tem coisa nova vindo por aí. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela confiança de vocês. Foi muito bom estar mais uma vez com vocês, né? Olhem para dentro de si, aprendam a amar a si mesmos, estimar a si mesmo, mas fazendo isso também através dos pais de vocês, tá? O papai e a mamãe de vocês, por mais defeituosos e problemáticos que eles sejam, eles são certos para vocês porque eles deram a vida a vocês. Tá bom? Isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado. Semana que vem eu volto com mais uma live sobre sexualidade na visão sistêmica. Quero muito falar sobre isso, que é muito interessante. Que bom, Luciana. Eu fico feliz de saber que sua vida está mudando, tá? Muito obrigado a todos vocês. Essa live vai ser gravada, vai ficar gravada, melhor falando, e vai ficar disponibilizada no YouTube. Então amanhã, a partir de amanhã, eu coloco o link dela no Story. Beleza? Beijo grande, fiquem com Deus, cuidem-se, um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Vai ficar gravado no YouTube. Tchau, tchau.